Sejam bem-vindos ao nosso canal. Temos uma mensagem lindíssima, uma mensagem atual. Como cultivar a gratidão em tempos tão difíceis? Gratidão é uma dádiva divina, atitude de nobreza. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Diz os sábios que quem não tem gratidão não tem caráter. É algo excepcional. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre como cultivar a gratidão mesmo em tempos difíceis. Nos momentos de adversidades, é fundamental manter um coração grato. Nunca esquecer dos bens que recebemos de Deus e das pessoas tão queridas. Vamos explorar algumas práticas baseadas na Bíblia que podemos nos ajudar nesse processo. Então, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, compartilhe e participe. Segundo Samuel, capítulo 2 e 6, está escrito, sobre uma narrativa, quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Davi, muito alegre, com seus oficiais, seus generais, os seus soldados, seus conselheiros, seu povo, ele adentrava em Jerusalém, tirou as vestimentas reais, a coroa da cabeça e dançando, pulando, com um gesto de alegria e satisfação, celebrando a Deus, porque a Arca da Aliança significava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, diante da presença de Deus, ele se despiu de todas as vestimentas reais e se tornou simples em gratidão ao Deus que é bem maior. Nós vemos a gratidão de Deus diante da Arca da Aliança. Quando ele dança, expressão genuína de sua alegria e gratidão pelo retorno da Arca da Aliança. Ele não se importou com o que os outros pensassem acerca dele, pois o foco dele estava em adorar a Deus com um coração puro. Que coisa linda é a gratidão. Por outro lado, o povo feliz, festejando com o seu rei se misturava no meio do seu povo, para a alegria do seu povo, a alegria de Deus dos céus. No entanto, por outro lado, estava sua esposa Mical. Olhou com desdém para ele, criticando por se comportar de maneira, segundo ela, indigna diante dos servos. Tantas pessoas já te ajudaram na vida, e às vezes você quer expressar essa gratidão, às vezes até a esposa ignora. Mas por que você está honrando fulano de tal, aquela coisa toda? Mas não sabe quem foi aquela pessoa no passado. Eu vejo algo muito lindo do Cristiano Ronaldo, um atleta português muito famoso, e as pessoas questionando: por que a sua mãe mora na mansão com você? Diz: porque minha mãe trabalhou no pesado, sofreu para me sustentar. Então, tenho que honrar minha mãe enquanto eu existir, onde eu estiver, minha mãe está. Que coisa nobre. A gratidão é um dom de Deus. Mas ali estava Davi, grato a Deus com o seu povo. O povo vivendo aquele momento de alegria. O rei se misturando com o seu povo, dançando, saltitando na presença da Arca da Aliança. E ali, por outro lado, Mical, desprezando ele. E nós vemos Davi com uma resposta precisa para Mical, quando ela diz: você se coloca como um dos servos pequeno, como uma pessoa desprezível diante do seu povo, das mulheres. E Davi respondeu a Mical com palavras firmes, dizendo: eu estou dançando diante do Senhor, que me escolheu em vez de seu pai ou qualquer outra pessoa. E eu vou continuar
Se for para ser desprezível, se isso, no seu entendimento, é ser desprezível, ser grato a Deus, pular de alegria e gratidão por esse Deus que tantas coisas fez por mim, eu continuarei assim. E quanto a essas mulheres que tu desprezas, elas me honram muito mais do que você. E diz a palavra de Deus que Deus não gostou nada da posição, da atitude, das palavras duras de Mical, pelo que Deus fechou a madre dela. Era o maior sonho de uma mulher ter um filho, ela não teve mais. Então, gratidão é algo muito importante. Nós temos aqui esse livro do pastor Sales Batista, de Marabá. A ingratidão deveria ser crime. Tem tantas coisas maravilhosas aqui nesse livro que você precisa saber. Os ingratos são fracos. Os males da ingratidão. A ingratidão, um teste para fazer o bem. A atitude negativa do ingrato. O relógio da gratidão. A índole do ingrato. A cura para a ingratidão. O ingrato é resmungador. Fidelidade à prova, a ciência da fidelidade. O ingrato à mesa do mestre. Mais motivos para ser grato. Eu sei que o nobre pastor Sales, que teve a inspiração divina para escrever esse livro, que você precisa adquiri-lo. Você ainda ali na livraria CPAD de Marabá, você pode encontrar esse livro. É certo que foram vendidos muitos, mas eu sei que ele passou por uma experiência muito grande. E no meio da dor, de feridas, o Espírito de Deus levanta o pastor Sales com este livro tão relevante. A história de Davi nos ensina a verdadeira gratidão. Muitas vezes manifesta através de ações. Como Davi, nós devemos expressar a Deus a gratidão. Eu estava ouvindo a mensagem daquela senhora missionária Valnice Milhome, uma mulher muito sábia, ela dizendo que muitas vezes nós oramos a Deus 100% da oração, entre 100% da oração, 95% nós estamos só pedindo, 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 pedindo. Ela disse, não, que nós não devemos fazer assim. Que 95% da nossa oração seja ações de graça. Senhor, eu te amo, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pelo fôlego de vida, pela noite de paz, pela minha família, pelos bens. Existem muitas e muitas maneiras. Eu ouvi há meses atrás, no mês de janeiro, as pessoas reclamando demais pelo calor. As pessoas, onde você andava, as pessoas estavam reclamando, o calor exagerado e tudo. E Deus mandou tanta chuva de fevereiro para março, o clima tão gostoso, eu não vejo as pessoas ser grato. Então é muito importante a gratidão. Nós vemos aqui a importância da gratidão. Lições de gratidão. A história de Davi nos ensina. Nós vemos em 2 Samuel 9:3. Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos fazer vencedor. Você não consegue ser um vencedor sozinho. Deus coloca pessoas simples que às vezes você não percebe, mas que ora por você. Eu estive auxiliando o pastor Eduardo Monteiro da Silva quando ele pastoreou a cidade de Breves e logo em seguida o pastor Eduardo abriu um campo e ele me colocou ali em Vila Nova de Bagre. E eu vinha ali de Vila Nova de Bagre para Breve, passavam dias apenas ali. Eu ia passando muito apressado para a casa que eu me hospedava quando uma irmã disse, Pastor Everaldo, encoste aqui. E eu encostei, Pastor Everaldo, tanto que eu lhe amo tanto, que o senhor passa aqui, nem encosta aqui. Essa era uma serva de Deus, ela foi mãe de um pastor, que eu me esqueço o nome dele, mas que era um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, era uma mulher de oração da Assembleia de Deus. Eu não sabia que aquela idosa me amava tanto e orava por mim. Tem tantas pessoas que te amam, pessoas que te ajudaram, pessoas que te defendem na tua ausência.
Eu mesmo ouvi de um moço acerca de uma pessoa que eu tanto amo, disse: "Pastor Everaldo, aqui teve um pastor e ele quis tocar no senhor, eu repreendi ele". Digo: "Mas eu gosto tanto dele, rapaz, ele tem essa fraqueza, a ingratidão é fraqueza". Digo: "Eu gosto tanto dele, da maneira que ele é, deixa ele ficar falando e tudo, isso não importa nada, isso não vai chegar a lugar nenhum", mas é uma pessoa que eu admiro, aquela coisa toda. Então nós vemos aqui, Davi, Deus, ele é um Deus muito grato. A gratidão é algo que vem do trono. As pessoas que têm comunhão com Deus, as pessoas que temem a Deus, eles têm gratidão. É uma das evidências de quem ama a Deus. Nós vemos Davi, depois que Deus tirou Saul do seu caminho e elevou ele como rei sobre todas as tribos de Israel, a primeira coisa que ele se lembrou, o homem grato. A primeira coisa, o desejo do grato é abençoar alguém, é recompensar alguém por um bem que fez. Tem pessoas que não reconhecem nada. Você faz tanto e tanto por aquelas pessoas e deixa de fazer um pouquinho, aquela pessoa já fala mal de você, já te critica, esquece tudo de bom que você fez. E Davi se lembrou de Jonatas. A gratidão é tão valiosa que ela passa de pai para filhos. Ela é algo importante demais, duradouro, que Davi disse: "Não há aqui ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus". A benevolência, ela vem de Deus. Pela amizade que eu sempre tive com Jonatas, Deus usou o filho do rei para proteger Davi, aquele que iria assumir o lugar de Jonatas. Na linha sucessória, Jonas era o herdeiro do trono, mas no projeto de Deus era Davi. E Jonatas sabia disso, mas era tão espiritual, a pessoa espiritual, ele entende o desígnio de Deus, ele não tem ciúme quando vê alguém crescer. Tem pessoas que não suportam ver o outro crescer, que já fica com inveja, às vezes levanta até falso testemunho, com inveja daquela pessoa. Agora, quando a pessoa tem Deus, ele se alegra quando o outro cresce. Então, Davi tinha uma amizade eterna com Jonatas. Tem alguém descendente aqui de Saul para que eu use de benevolência pelo amor que eu sempre devotei a Jonatas? Ainda há? E disseram: "Rei, existe um filho dele, aleijado de ambos os pés". E o rei perguntou: "Onde ele está?". Ele disse assim: "Olha", Ziba, que estava ali com ele, respondeu: "Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar, na cidade dos desvalidos, dos desaventurosos. Ele está lá, desprezível", diz. "Manda chamá-lo. Eu preciso exercer a gratidão. A gratidão que eu devo ao pai dele". Quantas vezes alguém fez um bem para você e partiu e ficou um filho ou neto, e você tem condições de retribuir na vida do filho e você não faz, você já se esqueceu. A gratidão é divina. Seja grato. Ele diz: "Pois mande alguém lá em Lodebar e traga-me depressa, que eu quero usar de bondade com ele. Eu quero exercer a gratidão. A gratidão é um manancial, é uma fonte de água que emana do trono de Deus para o coração de todos aqueles que têm comunhão com ele. E essa água não pode ficar parada, essa água tem que desaguar. Mande buscá-lo imediatamente". E ali eu acredito que saiu os súditos com carruagem reais e chegam e diz: "Estamos procurando". "Quem vocês procuram aqui?", diz. "Procuramos aqui um moço do descendente de Saul, Mefibosete". "Zé, o aleijado ali". "Você é Mefibosete?". "Sou, sim, senhor. O que é que vocês querem de mim?". "O rei manda te chamar. Você não está no anonimato, não.
O rei vai mandar alguém te chamar, vai te tirar do anonimato. Tudo que tu plantou de bom, você vai colher. É a lei da semeadura. O que você fez, se alguém não correspondeu, se alguém não te recompensou, Deus vai usar alguém que você nem imagina para te recompensar. É a lei da semeadura. E o súdito rei pergunta: És tu, Mefibosete? Sou. O rei manda te chamar. Nós vemos que nem todos, às vezes, estão preparados para ser honrados, porque estão cheios de si, cheios de merecimento, daquelas coisas todas. Tem pessoas que são merecidos demais. Deus não pode fazer nada por pessoas assim, porque eles já se acham. Diz, mas eu sou. Quem sou eu para a majestade, o rei, andar à procura de mim? Eu sou um cão morto, um aleijado. Se eu não quero nem saber. Eu estou aqui para cumprir a ordem da majestade, o rei meu senhor, o rei Davi. Te apressa, entra na carruagem e me acompanha. E ele se apressou, entrou lá. Quando ele chega, Davi olhou, se alegrou. És tu, Mefibosete, filho de Jonatas? Sou. Mas por que tu mandaste me chamar, rei? Eu sou tão desprezível. A minha família foi tão ruim contra ti, e agora tu manda me chamar para quê? Eu quero exercer gratidão pelo amor que eu sempre devotei ao teu pai. Eu estou hoje no palácio porque o teu pai foi um homem de Deus, ele não teve ciúme, ele me escondeu, ele poderia contribuir com o rei para tirar minha vida, mas ele me escondeu, ele poupou minha vida, e a tua vida será poupada, e tu serás honrado agora. Entra, tu vais sentar na minha mesa com os meus filhos príncipes, e não vai te faltar nada. Que coisa linda é a gratidão. Não deixe de ser grato, não deixe de fazer alguma coisa por alguém. Eu imagino ali o rei Ezequias, quando nós vemos a história de Ezequias, ele era um rei tão assim voltado para as coisas espirituais, que ele contratou pessoas, né, os eruditos, para entregar a palavra de Deus, ministrar, ensinar em todo ali o Judá, em todas as províncias do seu reino. Mas um dia Deus olhou para ele e viu algo que não agradava a Deus e disse: Isaías, vai ao palácio e diz a Ezequias, ele tem comunhão comigo, e as pessoas que têm comunhão comigo, eles não morrem assim desavisados, né? Eu tenho uma aliança com os meus. Avisa ele, eu vou dar um tempo para ele colocar a casa dele em ordem, mas diz para ele colocar a casa em ordem, porque ele não vive, ele vai morrer. Quando Isaías chega, eu imagino ali Ezequiel: ô profeta, tu tens uma palavra de Deus para mim? Tenho. Não é boa. O Senhor manda que tu coloque a tua casa em ordem, porque tu não vives, tu vais morrer. E eles, meu Deus, eu tenho sido ingrato. Imediatamente ele virou-se ali para a parede e disse: Senhor, lembra-te que eu tenho andado na tua presença. Ele não estava em pecado. Ele se humilhou. O que é que faltava? Só faltava ele se humilhar. Você é talentoso, você é pregador. Não se esqueça da humildade. Você que canta. Às vezes eu vejo os pregadores que pregam a palavra com tanto conhecimento e a gente não vê humildade. Cantores também que se acham. Isso é muito normal, um cantor chegar numa igreja, fica lá no canto e quer que o pastor fique adulando aquela pessoa para adorar. Quando você que é um cantor, quando chegar na igreja, procure quem é o pastor presidente, pegue na mão: Pai, Senhor, eu sou a cantora tal, cantor tal, se identifique, seja humilde. E diz: Senhor, te lembra que eu tenho andado? Sim, tu só faltava ser humilde mesmo. Então, quando Isaías entregou a mensagem, e assim do palácio, diz: volta, o homem se humilhou. Volta, porque eu vou acrescentar 15 anos da sua idade. Então, a importância de nós sermos gratos. O grato sempre é humilde. Ele sempre reconhece o que as pessoas fazem a ele. Eu gostaria de citar, eu já apresentei alguns obreiros à nossa convenção. Eu gostaria de citar pastor Joaquim Rosa.
Pastor Joaquim Rosa tem me honrado muito. Festa ali na Vila Planalto, que é ali a entrada de todo o projeto do Carajás. Os irmãos são bem-sucedidos, eles têm condições de trazer qualquer pregador famoso. E ele faz uma festa e convida o humilde pastor Everaldo. E reconhece o meu ministério, me abençoa. Ele sempre me dá essa honra. Pastor Joaquim Rosa, é por isso que tu és abençoado. Por isso que a tua filha está lá para os Estados Unidos, todos abençoados, irmã Beth. É por isso que o campo da Vila Planalto é abençoado. E eu vou estar mais esse ano. Que privilégio eu me senti ali, a prefeita ali do nosso lado, ex-prefeita, as autoridades, e eu, como porta-voz de Deus, honrado pelo pastor Joaquim Rosa. Que Deus te abençoe, pastor Joaquim Rosa. Eu sempre brinco com ele, ligando para ele, pastor Joaquim Rosa, o seu nome é profético, né? A palavra Jó significa aquele homem que passou por provações e venceu. Quim vem de quinhão, que é dádiva, valores. E rosa significa jardim, é a essência de Deus, a pureza de Deus. E ele sorri muito. Então, que Deus nos dê gratidão. Tem diáconos, tem diáconos, tem obreiros, tantas pessoas pequenas que nos ajudaram. Eu gostaria de falar também aqui, né, antes da conclusão, nós queremos falar sobre o rei Assuero. E eu quero te dizer que quando você faz o bem, você é lembrado. Quero falar com você, pastor, que está numa vilinha pequena, e às vezes você acha, meu Deus, aqui eu não consigo uma permuta, porque a renda é tão pequena, o meu lugarzinho é tão pequeno. Eu estive em Vila Nova de Bagre. Hoje Vila Nova está uma beleza, um porto lindo, mas naquele tempo era pequenininha, aquela coisa, né, não daria nem um salário mínimo para o pastor, não tinha embarcação. Eu digo, meu Deus, será se um dia eu saio daqui? Onde você está, não importa o lugar que você está fazendo a obra de Deus, os olhos do Senhor estão sobre ti, está olhando. Ele vai te honrar. Ele vai colocar no coração do nosso presidente, pastor Gilberto Marques de Souza, e ele vai te convidar e tu vai ser abençoado. Porque quem planta sempre vai colher. Nós vemos aqui Deus fazendo o rei Assuero lembrar da fidelidade de Mardoqueu. Mardoqueu estava ali passando por perseguições, já tinha algo tramado contra ele, talvez tenha algo tramado contra ti. Mas o Deus de Israel tem memória do teu trabalho, o Deus de Israel tem memória da tua fé, o Deus de Israel tem memória da tua fidelidade, da tua presteza. Eu estive ali em Águas Quentes, fui visitar pastor Raimundo Nonato. Pastor Raimundo Nonato foi presbítero na região, foi o primeiro dirigente da congregação Ebenezer, ali na rua Ceará, em Imperatriz Maranhão. Teve em Curionópolis, Serra Pelada. E eu sempre admirei os meus mestres. E ele me deu uma oportunidade. E eu nunca esqueci quando ele disse: vamos ouvir um novo convertido. E eu, empolgado, dei aquela palavra. Disse, ele é um novo convertido, mas já tem a unção do Espírito Santo de Deus. Essas palavras me fizeram ir ali em Brasília. Fui ao pastor Raimundo Augusto, meu sobrinho Raí, ali numa cidade satélite chamada Águas Quentes, visitá-lo com 88 anos. Digo, vim aqui render gratidão ao Senhor. O Senhor me deu das primeiras oportunidades. O Senhor, meu mestre, vamos gravar um vídeo. E esse vídeo vai estar no nosso canal. 88 anos, ainda construindo uma casa de alto e baixo, e com aquele desejo de fazer a obra de Deus. Ele gostava de cultos públicos, aquela coisa toda. Então Deus, ele traz a memória. Nós vemos que Mardoqueu estava atravessando um momento difícil, talvez você esteja atravessando um momento difícil. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. E Deus tirou o sono do rei. O rei não conseguia dormir, tentava de uma maneira, virava para um lado e para o outro e não conseguia dormir. E pegou o livro ali das crônicas e começou, né, a ler.
E ali o que aconteceu? Naquela mesma noite, ele mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e pediram, leia diante aqui de mim. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, que tramaram a morte do rei. E Mardoqueu, quando viu aquilo, certamente os traidores oferecem vantagem. Sempre os traidores oferecem vantagem. Com certeza ofereceram vantagem para Mardoqueu. Ele disse, não, eu não me comungo. E ele mandou avisar o rei, pelo que o rei foi livre. E quando o rei leu aquele livro, que viu que Mardoqueu tinha denunciado aqueles dois guardas que iriam tirar a vida dele, disse, que honra e gratidão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei disseram, nenhuma lhe fez. Não, então mande chamá-lo. Mande chamar. Quem é que está aí? Aí começou toda aquela cerimônia, e está na Bíblia, no livro de Esther, você pode ler, e você vê como ele foi honrado pelo rei. Então, meu amigo, gratidão, é isso que nós temos. Que possamos aprender com Deus e seus servos a expressar nossa gratidão a todos que, direto e indiretamente, estenderam uma mão amiga, que sejam grandes ou pequeninos, que seja apenas uma palavra de incentivo, uma oportunidade, enfim, qualquer atitude que vier sobre você, seja grato. Eu quero citar mais um outro obreiro, que é o pastor também, esse pastor aqui da Vila São José, trabalha com o pastor Isaac, pastor José Zeca Barbosa, quem te chama. Ele, quando eu pastoreei uma cidade, ele fez parte do ministério e eu contribuí pouquinho com ele. E ele é tão grato. Tem pessoas que você faz coisas tão pequenas e eles são tão gratos. E tem pessoas que você faz coisas tão grandes e ele se esquece. Mas Deus jamais esquece. Se aquela pessoa que você fez o bem não te retribuiu, você pode ter certeza, Deus vai tirar sono de pessoas especiais para te abençoar. Então, como vencer a ingratidão em tempo de crise? É assim. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja uma pessoa grata, grata a tudo que as pessoas fizeram por você, o mínimo que as pessoas fizeram, seja grato. Tem um hino que diz, mais grato a ti, mais humilhado me faz o Senhor, mais consagrado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Pai Santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a gratidão venha inundar nossas vidas como correnteza de águas. E venha, Pai, nos encher de gratidão, de amor, e que nós possamos retribuir o bem que as pessoas fazem a nós. Eu quero dizer que eu estou com esse óculos, eu fiz uma cirurgia dos olhos, estou poupando um pouco a claridade. Que Deus em Cristo te abençoe. Segue o nosso canal, compartilhe, porque você estará nos ajudando a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Fica na paz.